Eu tenho que continuar! Tenho que continuar porque o Paysandu conseguiu uma reviravolta incrível na Curuzu na noite de ontem. Perdia para o Curitiba de 1 a 0, um jogador expulso e conseguiu a virada. Uma virada extraordinária, uma virada com sangue bicolor. A raça bicolor falou mais alto que seu adversário, mesmo com um jogador a mais do Curitiba, e o Paysandu sai com 3 pontos e dá um passo gigantesco para a permanência na Série B em 2025. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa vitória do Paysandu na Curuzu contra o Curitiba. Foi uma vitória, como eu disse na introdução, extraordinária da equipe do Paysandu. Foi no sangue bicolor, foi na raça. O Paysandu perdia o jogo, conseguiu a virada, 3 pontos importantíssimos. O Paysandu começa o jogo no 4-3-3. A gente até trouxe aqui na prévia do jogo, no vídeo de ontem, a provável escalação do Paysandu. Acertamos praticamente a provável escalação do Paysandu inteira, inclusive na substituição do lateral esquerdo, colocando novamente o Brian Borges, substituindo o Maia, o Brian Borges fazendo a lateral esquerda. Era uma situação, um cenário praticamente que era favorável a isso, porque o Brian Borges ele consegue atacar mais que o Maia. Não é o lateral esquerdo ideal para a equipe do Paysandu, tem suas limitações. Para o próximo ano o Paysandu precisa sim corrigir essa questão da lateral esquerda, mas para a partida de ontem contra o Curitiba era provável que ele realmente fosse escalado. No começo da partida o Paysandu começa melhor que o Curitiba, exige do goleiro do Curitiba 2 boas defesas e é um Paysandu que ele parte para cima do adversário. Com o passar do tempo, o Paysandu vai caindo um pouco de produção, só que Curitiba não era também um time que atacava muito a equipe do Paysandu. Demonstrou várias vezes durante a partida certa desorganização e o Paysandu foi superior à equipe do Curitiba. O Paysandu já merecia vencer a equipe do Curitiba na primeira etapa, por mais que tenha demonstrado algumas limitações, principalmente no segundo tempo, e para o segundo tempo a gente vai citar isso. Mas o Paysandu demonstrando algumas limitações, mesmo assim, principalmente alguns jogadores que não estiveram bem na noite de ontem, mereceu a vitória. Antes de entrar no intervalo, o Curitiba chega 1 a 0 e foi um lance que realmente foram 2 lances que marcaram esse gol do Curitiba. Primeiro, numa jogada anterior, o Nicolas fura uma bola que não tem como ele furar aquela bola, porque um jogador da qualidade dele, e também a gente tem que falar do ordenado que ele ganha no Paysandu, do status que ele tem de ídolo com a torcida do Paysandu, não pode furar aquela bola que ele furou no primeiro tempo. O Nicolas muito mal na partida, novamente uma partida muito abaixo. Ontem que foram completados 150 jogos ele com a camisa do Paysandu, com o manto bicolor, muito mal. No lance seguinte, o que é que acontece? Gol do Curitiba. Falha apenas do Nicolas para esse gol? Não. É lógico que o Nicolas, o que a gente espera, ou que eu esperava pelo menos, que ele acertasse a bola. Já que ele fura, ele acaba proporcionando praticamente contra-ataque da equipe do Curitiba. Só que o jogador do Curitiba que dá assistência, ele parte para cima da defesa do Paysandu, ele passa como quis. Ele dribla 1, dribla 2, esse segundo foi o Wanderson, ele passou pelo Wanderson como quis. O Wanderson foi de primeira, nem conseguiu dar o bote, não conseguiu dar a falta, não conseguiu pegar a bola, não pegou nada, passou direto o Wanderson, aí ele abre, dá uma boa assistência, uma boa finalização, sem chance para o Matheus Nogueira, e o Curitiba abre o marcador por 1 a 0. Era um placar que era injusto, só que no futebol não tem muito dessa justiça. O Paysandu teve aquela chance, com o Nicolas que furou, é aquela coisa de futebol, quem não faz, leva. Então, você furou essa bola, perdeu uma grande chance, então toma o seu castigo, e o castigo saiu com o gol do Curitiba. Eu falo, não foi só culpa do Nicolas por ter furado aquela bola, sim, mas não só da decorrência do gol do Curitiba, não foi culpa do Nicolas, mas também do sistema defensivo do Paysandu, que não esteve bem ontem, tá? A dupla de zaga do Paysandu, tanto o Maia quanto o Wanderson, não me agradou. Principalmente na primeira etapa, tomando uns dribles fáceis. O gol do Curitiba, quando o drible fácil, foi o jogador do Curitiba driblando de maneira bem com bastante vontade, com bastante espaço para cima da defesa do Paysandu. Não me agradou. Muito lenta também em certos momentos. Não me agradou ontem a defesa do Paysandu, a dupla de zaga. E o gol do Curitiba aconteceu por conta disso. O Paysandu vai no intervalo num cenário complicado, perdendo para o Curitiba 1 a 0. O Curitiba que vinha de 2 vitórias consecutivas na competição, precisava reverter a partida. Só que o Paysandu, até os 30 minutos do segundo tempo,
fez uma partida pior do que fez no primeiro tempo. O primeiro tempo do Paysandu, razoável para bom, tá? Não tanto em qualidade de jogo assim, mas conseguiu tentar pressionar um pouco mais a equipe adversária do que foi pressionado. Perdeu no intervalo por culpa mesmo da equipe do Paysandu. Só que acontece logo aos 10 minutos do segundo tempo, o Matheus Trindade, que fez esse meio campo, que ele toma a titularidade do Netinho, ele faz o meio campo com João Vieira, Netinho e Robinho. Netinho não, João Vieira, Matheus Trindade e Robinho foi o trio meio campista titular do Paysandu. Ele dá uma voadora na cabeça do jogador do Curitiba. Muita gente, vamos falar sério aqui, muita gente até em redes sociais falando que o juiz prejudicou a equipe do Paysandu. Eu não achei que prejudicou em nada. O gol do Borazzi nos acréscimos do primeiro tempo foi bem anulado, o VAR mostrou que ele realmente estava impedido. E o Matheus Trindade deu uma voadora na cabeça do jogador do Curitiba. E ele nem recolhe a perna, ele continua em movimento. Não tem o que falar de arbitragem. Eu não tenho o que falar de arbitragem, não vou aqui perder tempo de falar de arbitragem. Quem acredita que a arbitragem prejudicou o Paysandu, ok, eu discordo totalmente, porque ele foi merecidamente expulso e foi uma atitude irresponsável, tá? Bastante irresponsável. Não vai pegar tanto para ele, porque o Paysandu virou a partida, a gente vai chegar lá nesse ponto da virada do Paysandu. Mas ele merece ser multado e em outros casos até justa causa, tá? Porque é um jogador que tá devendo de maneira geral e faz uma falta da maneira que ele fez, o Paysandu perdendo o jogo, precisando vencer na Curuzu, e a entrada que ele deu sem propósito nenhuma, aquela voadora, uma atitude totalmente irresponsável do Matheus Trindade. No mínimo que eu espero é multa, né? Tem que multar, não pode, a diretoria não pode deixar passar um negócio desse porque venceu, a equipe do Paysandu venceu. Não, porque prejudicou a equipe do Paysandu, e prejudicou muito. Então foi um segundo tempo, com 10 minutos de jogo, o Paysandu com um homem a menos, e o Paysandu errando demais. A qualidade técnica do jogo do Paysandu caindo muito, até antes da expulsão, inclusive. Errando muitos passes, errando os lançamentos, não conseguindo criar para o jogo. Um dos jogadores que atuaram bem na equipe do Paysandu, pegando pontos positivos de individualidades, foi o Robinho. Gostei da participação do Robinho, depois ele foi substituído pelo Netinho, porque o Paysandu tinha que compor realmente o seu meio campo. Borazzi, principalmente na primeira etapa, gostei da movimentação do Borazzi, não gostei tanto do Boia, já falei do Nicolas que eu não gostei tanto do Boia. E João Vieira. João Vieira, para mim, foi o melhor jogador do Paysandu. Não só pelo gol de empate do Paysandu, que ele fez de pênalti, mas o João Vieira fez uma partida muito grande. João Vieira fez outra partida muito boa, tinha muita qualidade na equipe do Paysandu. Então, o ponto positivo de individualidade da equipe do Paysandu, dos jogadores que começaram, eu colocaria Borazzi, o Robinho e em cima, acima de todos, o João Vieira. No segundo tempo, o Márcio Fernandes faz algumas substituições. No intervalo, ele já saca o Nicolas da equipe para colocar o Juan Ribeiro e ele acerta na substituição. O Juan Ribeiro entra bem, dá outra movimentação, ele dá assistência para o segundo gol do Paysandu. Juan Ribeiro, que para mim hoje é titular da equipe do Paysandu. Ah, o Nicolas é ídolo e tal, ok, é ídolo, gosta da cidade, gosta do Paysandu, gosta do clube, já falou que ama o clube, muito legal isso. Mas o momento melhor é do Juan Ribeiro. E futebol é feito de momento. Não é que o Juan Ribeiro está fazendo uma temporada fantástica, incrível. Não, longe disso também. Mas o momento é melhor do Juan Ribeiro. Então, se o Márcio Fernandes gosta de jogar com o centroavante, o meu centroavante seria o Juan Ribeiro para a próxima partida no sábado contra o Ceará. Então, quando o Paysandu ele perde esse jogador e o Márcio Fernandes já promove algumas substituições, aí que o sangue bicolor veio à tona. Pegou a equipe do Curitiba, conseguiu, por méritos do Paysandu também, tá? A equipe do Curitiba não fez uma grande partida, mas não fez uma grande partida também muito por méritos da equipe do Papão. E o sangue bicolor falou mais alto. O Paysandu teve a sua limitação, teve a sua irresponsabilidade ao perder alguns gols e principalmente na expulsão do Matheus Trindade, ou seja, um time limitado, um time que foi irresponsável por seu jogador, por sua individualidade, mas um time que teve brio, um time que teve raça, um time que conseguiu buscar o resultado. E o Paysandu chega ao empate numa pênalti totalmente legítimo, totalmente bem marcado. Muita gente até teve essa dúvida, porque em alguns lances a bola bate no jogador do time, vai no outro, braço do outro, isso não dá pênalti, nesse lance deu. Porque esse lance, o defensor que pega a bola bate nos braços dele, ele abre os braços. Não foi um lance involuntário. A bola não bateu no defensor do Curitiba e bateu no braço do outro sem querer, não. Ele estica o braço. Pode ser reflexo, alguma coisa, mas ele esticou o braço, pênalti claríssimo. E o João Vieira foi lá, categoria e fez. E o Paysandu, quando muito esperava que o Paysandu já ia se contentar com o empate, que pelo cenário da partida, pelo campeonato não, né? Mas pelo cenário da partida, com a menos você buscar o empate, até que não seria tão absurdo assim. Mas o Paysandu não. O Paysandu buscou a virada, buscou a vitória. Uma linda assistência do Juan Ribeiro, que entrou
que encontrou o João Dias vindo do segundo pau, sozinho, com velocidade, com liberdade, finalizando na pequena área, sem chance para o arqueiro paranaense, virando a partida. João Dias também, que entrou no banco, entrou pelo segundo tempo, vindo do banco de reservas. O Paysandu já tinha feito uma substituição, tirado o Borazzi para a entrada do Luan, quando estava 1-1, ou seja, o Márcio Fernandes também já estava mais ou menos contente com esse empate, 1-1, e o Paysandu consegue a virada, consegue a vitória. E foi uma vitória superando o adversário e superando as suas limitações. Então foi uma virada que o Paysandu teve muito boa, uma virada, na verdade, extraordinária, bem acima de boa, que a gente não esperava essa reação da equipe do Paysandu após ter um jogador a menos e após o nível técnico da equipe do Paysandu de jogo ter caído bastante com o jogador a menos, bem complicado, mas quem estava em campo depois de cerca dos 25 minutos do segundo tempo entenderam que o Paysandu precisava de um resultado, precisava buscar o jogo, precisava da vitória, porque se perdesse ou se empatasse que seja, a situação poderia se complicar ainda mais, mas o Paysandu vence. O Paysandu chega agora a 40 pontos, vai fazer o próximo jogo contra o Ceará e foi uma vitória novamente, porque não canso de dizer, não tem como cansar de dizer, extraordinária da equipe do Paysandu, que teve muita vontade, se perdeu na parte técnica, venceu na parte de vontade e da qualidade de alguns jogadores, como João Vieira, Juan Ribeiro, que entrou muito bem, e o Jean Dias, que entrou e finalizou no gol da virada. Então esse trio fez a diferença na segunda etapa. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Vamos trazer ao longo da semana, desse resto de semana, a provável escalação e análise prévia desse Ceará e Paysandu. Já é daqui a 3 dias o jogo, então o vídeo já vai sair bem rápido para vocês. Provavelmente amanhã já teremos esse vídeo, com algumas mexidas na equipe do Paysandu. Talvez o Netinho já voltando ao meio campo, já que o Matheus Trindade não é mais opção, porque ele foi expulso. E vamos ver, né, quem vai ser o centroavante da equipe do Paysandu. Vai ser o Nicolas ou se vai ser o Juan Ribeiro. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa vitória. Um abraço e até o próximo.